Olá, eu sou Larissa, eu sou médica de família brasileira. Eu me formei na UFMG e fiz minha residência em Medicina de Família e Comunidade no Odilon Berens, em Belo Horizonte. Aqui em Portugal, eu estou no momento estudando meu mestrado em Ambiente e Saúde. Bom, as vacinas são tecnologias amplamente utilizadas para nos proteger. Elas funcionam como uma preparação do nosso corpo para responder a um patógeno de forma adequada. Então, elas trazem um antígeno que é ou uma parte de um micro-organismo, ou um micro-organismo vivo, atenuado, ou ele morto, ou uma parte do RNA dele, que é trazido para o nosso corpo, e o nosso corpo então é capaz de responder a esse organismo, a essa toxina, enfim, de forma a produzir anticorpos para quando a gente tiver contato com esse patógeno, nós já tenhamos uma resposta imunológica e podemos lidar bem com essa doença, com esse micro-organismo. As vacinas são desenvolvidas assim, em várias etapas, né? Primeiro os cientistas estudam os patógenos e depois passa-se por testes, né? Uma vez que esse patógeno ele é entendido como que ele funciona, os testes começam a ocorrer com as pessoas, né? Então assim, define-se se vai ser usado o patógeno atenuado ou morto ou uma parte dele, e aí começam-se os testes clínicos, né? Que são testar a vacina primeiramente em pequenos grupos de pessoas para entender se elas são seguras, essa é a fase 1. A fase 2, aumenta-se esse número de pessoas, começa-se a entender a eficácia e a dose, que é interessante. E na fase 3, expande-se o número de pessoas para se entender essa eficácia em diferentes contextos, né? Após isso, um rigoroso processo, ela é liberada para a população em geral. Mesmo depois que ela é liberada e fornecida para a população em geral, essa monitorização dos efeitos adversos, ela continua. Existem basicamente 4 tipos, né? As vacinas de patógenos atenuados, eles não estão mortos, mas eles estão atenuados, como o próprio nome diz. Existem as vacinas de patógenos mortos, então é introduzido aquele micro-organismo sem nenhuma atividade naquela vacina. Existem as vacinas recombinantes ou combinadas, em que é introduzido ou uma toxina ou uma proteína, uma parte menor daquele patógeno. E mais recentemente as vacinas de RNA, em que é introduzido o RNA dentro do organismo e o nosso organismo produz proteínas semelhantes àquele micro-organismo de forma a produzir a resposta imunológica contra ele. Uma vez que é introduzido ou o patógeno atenuado, ele morto, ou uma proteína, ou uma toxina, o nosso sistema imune, liderado pelos linfócitos, começa a reconhecer esse ser, ou essa toxina, enfim, e a produzir anticorpos, que são proteínas de proteção específica àquele micro-organismo. Esses anticorpos, eles permanecem no nosso corpo, então eles ficam como uma reserva, para que quando a gente tem contato com aquele micro-organismo, nós já estamos preparados para combatê-lo. Então, elas atuam de forma a fazer com que a gente entre em contato com esse ser, produza um arsenal imunológico de forma que, quando realmente a gente tiver contato com o vírus ou bactéria em todo o seu potencial, nós possamos nos proteger melhor. O meu contato é informar as vacinas adequadas para os pacientes, estimular a vacinação e tirar dúvidas, né? Então, pelo menos no Brasil, o nosso Programa Nacional de Imunização, ele é muito completo, muito robusto, muito eficaz e é muito tranquilo para os profissionais de saúde que estão bem embasados, atualizados e por dentro da situação. É muito tranquilo fazer esse estímulo à vacinação, né?
Claro, em vários contextos, como o contexto de pandemia, muitas dúvidas surgem. É muito importante para nós, profissionais de saúde, que nós estejamos informados para tirar essas dúvidas e continuar estimulando a vacinação. Bom, nesse caso, né, do Covid, ele foi uma epidemia que se tornou uma pandemia que pegou o mundo de surpresa, digamos assim. Nós não tínhamos imunidade contra esse micro-organismo. Por isso que a primeira onda, as ondas sequentes também foram difíceis, mas a primeira onda foi aquela onda em que a gente não tinha imunidade e foi devastadora, né? No contexto da pandemia, a gente precisa entender que as vacinas precisam ser produzidas de uma forma um pouco mais rápida. Não é sem critérios, mas a gente precisa reunir esforços para que elas estejam disponibilizadas o quanto antes para a população. Então, imunizar a população que não teve contato com esse micro-organismo anteriormente é fundamental para combater uma grande epidemia ou uma epidemia. De maneira que essas pessoas imunizadas, elas começam a produzir esses anticorpos, começam a se proteger, né? De maneira indireta, acabam protegendo quem está convivendo com elas, né? E principalmente protegendo aqueles grupos mais suscetíveis a desenvolver a doença mais grave, como as crianças, os idosos, os imunossuprimidos, as grávidas, né? Então, a gente só conseguiu realmente vencer essa pandemia por conta de vacina. Se não houvesse vacina, eu não sei como nós estaríamos nesse momento, né? E, claro, as vacinas elas precisam de uma manutenção, então não é só vacinar uma vez e está tudo certo. A gente precisa estar sempre por dentro de como estão essas recomendações. Bom, acredito que o caso mais famoso de erradicação é da varíola mesmo, né? Uma varíola é uma doença terrível, com alta letalidade, alta morbidade, e nós conseguimos vencê-la enquanto sociedade por conta de vacinação. Muitas doenças também foram e são muito controladas por conta de vacinação. A poliomielite, a hepatite B no Brasil tem um programa já bem robusto de vacinação. A tríplice viral, a tríplice bacteriana, as vacinas contra pneumonia, contra meningite são extremamente importantes nesse controle dessas doenças. Não é que elas vão erradicar, existem casos, é normal, mas ajuda a controlar e não se tornar um grande problema de saúde pública, né? Então é muito importante que as pessoas continuem se vacinando, porque esse equilíbrio ele pode ser rompido se a vacinação não continuar ocorrendo. As redes sociais estão ativamente dentro da nossa vida diariamente, né? Existem populações mais ativas nas redes sociais e menos ativas. A população do Brasil é extremamente ativa, extremamente usuária de redes sociais. Então, muita informação que as pessoas adquirem no seu dia a dia vem das redes sociais. Muito da qualidade dessa informação que tem nas redes sociais. Se dentro ali das páginas que eu escolho para me informar, ou das pessoas que eu escolho para ouvir a opinião, se elas estão defendendo um programa de vacinação ou se elas não estão defendendo um programa de vacinação, isso tem um peso importante dentro da vida do indivíduo e dentro da vida de uma comunidade, né? E também, claro, existem lideranças políticas que usam as redes sociais para se comunicar com a população. Então, por exemplo, no caso do Brasil, nós tivemos um presidente que não estimulava a vacinação e, muito pelo contrário, trazia informações falsas e a população era exposta a esse tipo de informação. E isso impactou muito na nossa saúde enquanto nação em geral. E eu pude sentir esses efeitos na linha de frente. Então, enquanto já tinha vacina disponível, já estava sendo amplamente divulgado esse processo, eu ainda precisava ficar gastando um tempo, uma energia, tentando explicar para as pessoas que elas não iam virar um jacaré, que não ia ter câncer por conta de uma vacina, que isso não é possível, né? Então, no meio de uma pandemia em que os profissionais de saúde já estão sobrecarregados,
Porque os outros problemas de saúde, eles não param, eles continuam. Aí tem mais a pandemia. Então você ainda precisar gastar uma energia com isso foi bem massacrante, assim, foi uma sobrecarga bem grande. Eu penso que os principais desafios são de promover essa informação de forma direta, esse estímulo às pessoas confiarem nas vacinas, confiarem nos programas de imunização, confiarem que nós estamos aqui vivendo nossa vida normalmente por conta das vacinas, né? Então, talvez pensar numa regulamentação dessa informação que chega às pessoas, porque uma disseminação de uma informação falsa, ela tem impactos muito relevantes dentro de uma população, né, dentro de uma comunidade. Em contrapartida, isso pode ser usado também a nosso favor. Então, né, bons veículos de comunicação, boas informações, acessando uma massa, né, um grande número de pessoas, pode trazer de volta aí as boas informações para o centro da sociedade, pode ser um auxílio em campanhas de saúde, como programas de vacinação também. Então eu penso que a comunicação aí é um ponto-chave.